Sabe, existe uma armadilha na hora de escrever que pode, assim, num instante, anular todo o esforço de uma pessoa. Hoje a gente vai desvendar que armadilha é essa e, mais importante ainda, como garantir que ela nunca aconteça num texto. Vamos começar com uma pergunta que já dá um frio na espinha. Qual é aquele erro fatal? A única coisa que pode simplesmente zerar uma redação, não importa o quão bem escrita ela esteja. A resposta é sair do tema. Parece uma coisa simples, né? Mas as consequências, nossa, elas são devastadoras. E quando eu digo devastadoras, é isso aqui que a gente está vendo. A famosa fuga do tema não é um errinho que tira uns pontos. Não, é a falha que leva direto para essa nota aí, 0. Todo o trabalho, toda a pesquisa, tudo invalidado. E o mais perigoso da fuga do tema é que, na maioria das vezes, ela é acidental. Ninguém pensa, vou desviar do assunto de propósito. Mas é um erro catastrófico que acontece bem mais do que a gente imagina. Então, vamos definir bem o problema. Fuga do tema é basicamente isso: escrever um texto que não responde, que não aborda o que foi pedido. Entender isso aqui é o primeiro passo para construir uma defesa que não falha. A primeira estratégia preventiva é talvez a mais crucial de todas. É preciso dissecar a proposta da redação, entender cada pedacinho do que está sendo exigido. Olha que legal! Isso aqui mostra como transformar um comando que parece complicado num mapa bem claro. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, que tipo de texto é? Dissertativo ou argumentativo? Ok. Segundo, qual o tema central? Desafios educacionais para surdos no Brasil. Anotado. Terceiro, tem tarefas específicas? Tem. Apresentar uma proposta de intervenção. E por fim, as regras. Respeitar os direitos humanos e usar a norma culta. Quando a gente quebra o problema assim, vira uma lista de verificação, um checklist. E, gente, isso aqui não é só uma dica, tá? É a primeira linha de defesa mesmo. Cada um desses pontos do checklist funciona como se fosse um pilar que sustenta o texto, sabe? Garante que ele vai ficar firme dentro do que foi proposto. Tá, mas e quando o tema parece ser muito amplo? Aí entra a segunda estratégia: encontrar o foco que está ali meio escondido, o verdadeiro fio condutor da história. E para isso, a gente analisa os textos de apoio. Imagina uma proposta assim bem aberta. Parece que dá para falar de tudo, né? Desde o uso de tablet em casa até vício em rede social, certo? Bom, na verdade não. Os textos de apoio é que vão dar a direção certa. O primeiro texto de apoio já dá uma pista fundamental. Ele fala sobre professores e como eles lidam com a tecnologia. Mas onde? Dentro da sala de aula. Percebe como o foco já começa a se fechar um pouquinho? Aí vem o segundo texto e confirma a suspeita. Mostra alunos usando os aparelhos para fazer tarefas escolares, de novo, dentro da sala de aula. A segunda pista aponta exatamente para a mesma direção. Para não deixar nenhuma dúvida, o terceiro texto traz dados sobre o uso de tecnologia no ambiente escolar. Pronto. O padrão é claro, é inegável. Então, aqui está o pulo do gato. O tema de verdade não é só tecnologia e jovens. O tema é tecnologia e jovens dentro do ambiente escolar. Se alguém começasse a falar do uso de celular em casa, por exemplo, por mais que parecesse ter a ver com o assunto, seria uma fuga do tema. Bom, depois de todo esse trabalho de escrita, chega a última etapa. É uma verificação de segurança, sabe? Uma auditoria final para ter certeza de que o texto está perfeitamente alinhado com o que foi pedido. Essa auditoria de 4 pontos é simplesmente fundamental. Primeiro, relê a proposta. O texto responde a cada pedacinho dela. Segundo, a estrutura. A lógica de introdução, desenvolvimento e conclusão foi seguida direitinho. Terceiro, a progressão. Cada parágrafo traz uma ideia nova ou fica só repetindo o que já foi dito? E por último, a tese. A conclusão bate com a introdução? E esse último ponto merece um destaque especial. A redação precisa ser um círculo perfeito. A ideia que foi apresentada lá na introdução tem que ser a mesmíssima ideia reafirmada na conclusão, só que agora, claro, fortalecida por todos os argumentos que vieram no meio do caminho. E para fechar, a fonte dessa análise toda deixa uma pergunta que é simples, mas muito poderosa. Você terminou o texto com o mesmo pensamento com que começou? Se a resposta for um sim bem seguro, as chances de o tema ter sido dominado são altíssimas.